convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra. Aleluia, 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 aleluia. Sentados. No silêncio, inclinemos nossa cabeça, invoquemos do Divino Espírito Santo hoje derramado sobre nós, que Ele nos auxilie e nos alcance a graça de compreender essa palavra e sermos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, se domingo passado pudemos sair daqui com uma razoável nostalgia, como os apóstolos, porque Jesus subiu para o Pai, foi, de certo modo, embora daqui, hoje nós somos devolvidos ao manancial da alegria, porque hoje o Senhor derrama sobre nós o primeiro dom da sua obra. Tudo o que Ele realizou nos seus 33 anos de encarnado na história nossa, subiu ao céu, sentou à direita do Pai e da direita do Pai, junto com o Pai, faz chegar até nós o primeiro dom, as primícias de sua obra. Entrega ao Pai a sua realização definitiva de ter dado por nós sua vida, morreu por nós, entregou seu corpo e sangue na cruz, devolve ao Pai a Ele mesmo, mas devolvendo-se em sua carne, Ele devolve a nós, a humanidade inteira, e na sua carne, natureza e matéria desta criação, Ele devolve a criação inteira regenerada no seu amor. Portanto, hoje é festa da criação e hoje é festa da nossa carne regenerada nele, e a expressão desta regeneração é que Ele dá o Espírito Santo que nos habita. O Espírito Santo como primícia, como primeiro dom. Olhamos para nós a partir de hoje, sempre que eu fico preparando essas celebrações fortes como a de hoje, eu fico pensando, como é que a igreja entende a força de uma celebração dessa? Como é que os ministros, conversava lá na porta da igreja, como é que os ministros, eu padre, a música, o ambiente,
como é que nós preparamos para celebrar um mistério desse? Como é que isso aqui toca a nossa vida ao vir aqui e a voltar para casa? Em que uma celebração como essa de hoje impacta absolutamente de uma forma nova e extraordinária a nossa vida, para que a gente não se permita celebrá-la como uma repetição de ritos, porque todo ano é a mesma coisa. Como viver a fé de forma que o fato de celebrar e contar com a ação do rito, o rito da Santa Missa, e o rito da celebração do mistério específico de Pentecostes, nas orações do missal, no prefácio da missa, nas leituras, nos cantos, nos símbolos, em tudo que compõe esta celebração, o rito garante que a gente acesse o mistério, mergulhe no mistério de Pentecostes. Não é só uma recordação, não é só uma lembrança, não é só uma repetição tradicional de uma festa que todo ano se celebra. E eu, cada vez que escuto, e essa semana escutei vários irmãos aqui da comunidade, e eu fico impressionado. Estou aqui há 8 anos, e a gente escuta as pessoas, elas conversam, elas trazem aqui, cimentado, 8 anos pregando, e eu pergunto, eu vejo a pessoa à minha frente, sei que ela está todos os domingos na igreja, e ela fala das dificuldades, e eu falo, você não frequenta a igreja não participa da missa, não vai? Padre, eu estou aqui todo domingo. Eu falo, eu sei, você está aqui todo mundo, mas você vive todo domingo isso aqui? Porque a sua forma de falar dos problemas e da dificuldade, parece que eu cheguei agora e que você nunca ouviu uma pregação dizendo-lhe, acesse esse mistério, mergulhe nesse mistério, entre nesse mistério, vença a calcificação cultural, social que está aqui. Parece que o que você recebeu do pai, da mãe, da avó, do tio, da igreja, da catequese e da tradição religiosa, parece que foi atrofiar você. Você não entra no mistério, você entra numa repetição, uma expressão que vale, depois vocês pesquisam, mas que eu tenho repetido, uma expressão muito atual, normótica, a doença da normose, a doença de acolher o ritmo da vida como uma enfermidade, uma repetição enfadonha de ciclos e ritos e normas, sabe? Uma esposa, um esposo que cuidam da casa como uma norma, como uma doença, como uma coisa enfadonha que tem que fazer, e vai e perde a graça extraordinária de ter uma casa, de ter uma vida, de ter uma rotina, porque tem os recursos para viver essa rota. Eu queria, e para a gente não se perder, já curiosamente por causa do que eu escutei, eu vou pegar as leituras agora com vocês. Nós celebramos a festa do derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos. Conviveram com Jesus 3 anos. Jesus partiu para junto do Pai, e de junto do Pai mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo que é para transformar os discípulos e nós hoje aqui em uma força extraordinária de Deus no mundo, que nós não podemos sair daqui para repetição do rito da vida como se fosse uma normose, uma enfermidade do cotidiano. Mas viver o cotidiano de forma extraordinariamente nova, permanentemente nova. Para isso, eu vou tirar das leituras, primeira leitura do Salmo, segunda leitura do Evangelho, vou usar uma linguagem fácil de vocês assimilarem. Poderíamos tirar 15, 20, 30
selos, mas eu vou ficar com 5 selos de quem é cristão e recebe o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo recebe de Cristo como se sua vida, sua alma, seu corpo, seu coração fosse assim um documento em que fosse selo de qualidade carimbado 5 vezes. Eu estou falando em carimbo, não estou falando em etiqueta e grife, tá bom? Não confunda, por favor. Nosso código saiu do selo para a grife. Jogue a grife no lixo e fique com o selo. Amém? Amém. Vamos, comece pela primeira leitura. Vamos lá. Então, depois de descrever a cena, eu resumo brevemente. O texto diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, forte ventania, encheu a casa, apareceram línguas de fogo, os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. No versículo 6, cada um ouvia os discípulos falarem em sua própria língua. No versículo 7, cheios de espanto e admiração, diziam: estes homens que estão falando não são todos galileus? Leiam comigo o versículo 8. Como é que nós o escutamos na nossa própria língua? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Galileus, um bando de caipira lá da Galileia, plantadores, agricultores, pescadores. Essa gente não tem letra? Como é que dão conta de falar a nossa língua? Nós que somos partos, medos, elamitas, da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, judeus prosélitos, cretenses, árabes. Versículo 11, leiamos: todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus. Brada igreja. Na nossa própria língua. Pronto, o primeiro selo do Divino Espírito Santo, o primeiro carimbo que testifica a sua genuína qualidade de mulher e homem do Espírito, é que você está neste mundo e o Espírito Santo te capacita e te qualifica, sabe para quê? Para lidar com a diferença, com a diversidade. Se você é uma pessoa intolerante, se você é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com o diferente e tenta eliminar o diferente, o seu sonho de consumo é que todo mundo pense igual a você e reproduza o modo de viver igual a você, você nunca recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo não muda o outro, não põe o outro igual a você. Ao contrário, o Espírito Santo capacita você para se tornar um com o universo de compreensão do outro, e você dá conta de falar das maravilhas de Deus na diferença do que o outro é. O outro continua genuinamente outro. A gente chama isso na sociologia ou na psicologia de alteridade. É o reconhecimento da dignidade de cada uma e cada um, a alteridade. O Espírito Santo não dá a você capacidade de passar um rolo compressor e botar todo mundo na mesma espessura, como as vitrines. Todo mundo tem o mesmo manequim, o mesmo corpo, o mesmo corte de roupa. Não, o Espírito Santo, ao contrário, capacita e qualifica a gente para a diferença e para a diversidade. Bento XVI, eu nunca imaginava um teólogo dizer isso. Bento XVI, estudando esse texto, ele diz que o sonho da humanidade sempre foi eliminar o diferente. Diz Bento, não era diferente assim para Israel e para o povo da Bíblia. Israel via os diferentes
e não suportavam a diferença e sonhavam com um dia em que todos seriam ou eliminados ou feitos iguais a Israel. Diz Bento, a própria história da Torre de Babel é para dizer que a diferença é obra de um castigo de Deus. Era todo mundo igual, falavam uma língua só, fizeram a Torre de Babel, desabou e que saiu cada um falando uma língua, não é? Babel, diz Bento, não. Aquela é a ambição humana, aquela história é para dizer da intolerância humana para lidar com o diferente. O Espírito Santo, quando ele vem, todo mundo esperava que Deus fizesse uma intervenção na história e viesse com anjos e exércitos de fogo para eliminar o diferente. O Espírito Santo vem e sela o diferente. Diz Bento, o Espírito Santo é o autor da diferença, o garantidor da diversidade. Maravilhoso isso. O Espírito Santo não vem para fazer os apóstolos e a igreja colocar o mundo inteiro falando em latim, como tentamos no passado, e repetindo a mesma ideia do mesmo modo, no mesmo sistema. O Espírito Santo, diz Bento, vem exatamente e capacita a igreja a anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. É a igreja que vai aprender a língua do outro e não o outro que vai aprender a língua da igreja. Entendeu a diferença? É você que precisa aprender a falar das maravilhas de Deus na língua que uma criança, que um adolescente, que um jovem inquieto, ansioso, que um adulto triste, desencantado com a vida, que um idoso nostálgico, assentado nas lembranças do passado. É o Espírito Santo que vai dar a você a capacidade de falar das maravilhas de Deus na língua que ela e ele é capaz de entender. O Espírito Santo muda primeiro você para fazer você ter qualificação e capacitação para falar não de você e não para pôr o outro igual a você, mas para capacitar e qualificar você para falar das maravilhas de Deus na língua do que o outro é capaz de entender. Amém? Amém. Reage. 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 A sociedade, nós estamos no ponto mais perigoso, nós estamos mais perto de Babel do que nós imaginávamos. Porque nós resolvemos Babel com uma força arbitrária. Nós somos mais de Babel do que de Pentecostes, porque nós resolvemos que o mundo só tem dois polos, o igual a mim e o diferente de mim. E o mundo só vai prestar quando eu destruir o outro polo. Não é isso a polarização? O mundo só vai prestar quando a gente der conta de acabar com essa raça que... reticência, você complete. Não precisa de obedecer tanto. O Espírito Santo vem ao contrário, vem aumentar a diversidade e a diferença e não eliminá-la. Você só é mulher e homem do Espírito se você é instrumento de Deus para guardar uma devida e nobre reverência diante do diferente e da diferença. Amém? Amém. 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 Segundo selo, o Salmo. O Salmo diz assim, na primeira estrofe: bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Leamos, encheu-se a terra com as vossas criaturas. Segundo selo do Espírito Santo é que você olha para toda diversidade de obras, de criaturas no mundo, e você diz: é Deus que criou. Precisa ser tratada, zelada como obra de Deus. Amém. Amém. Você não olha para a natureza apenas como um recurso natural para o enriquecimento da humanidade. Você olha para a natureza, que nós temos o direito de tirar da natureza
o progresso e a prosperidade da humanidade, mas nós temos que olhar para a natureza como obra de Deus e encheu-se a terra com as vossas criaturas. Tudo que é criado precisa ser cuidado e zelado como criatura feita por Deus. Amém? Amém. Quem não respeita a natureza como obra sagrada da mão de Deus, não é selado pelo Espírito Santo. Na segunda estrofe diz assim: se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda face renovais. Todas as espécies de vida que brotam com as mudanças das estações e dos ciclos da natureza, a renovação não é só de um ciclo natural, por acaso, as estações do ano, não, esse é um movimento do Espírito Santo, que move e renova a criação. Amém? Amém. Então, para toda beleza e esplendor da criação, uma salva de palmas. Brada, reage. Terceiro selo do Espírito Santo. O primeiro, se você respeita e cuida e resguarda a diferença. O segundo, se você respeita e acolhe a criação como obra de Deus. O terceiro selo, na segunda leitura. Ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor a não ser no Espírito. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Então, não tem ninguém melhor e pior. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Tudo que todo mundo está fazendo, só está fazendo porque Deus está realizando através do esforço de cada um. Amém? Amém. E todo mundo que está fazendo alguma coisa, só está fazendo em nome do Senhor, só está selado com a qualidade do Divino Espírito Santo, versículo 7. Se a gente acolhe isso como, leamos, a cada um é dada a manifestação do Espírito. Em vista do bem comum. Em vista do bem comum. Do bem comum. E não em vista do bem dos amigos do Vorcaro. E não em vista do bem dos amigos do careca do INSS. As coisas só são de Deus se elas são feitas e se é resguardada a dignidade de todos. O que você faz só é de Deus se o que você faz promove o bem comum. Se é só para você, para a sua casa, para o seu patrimônio, para os seus que você escolheu, para os da ideologia que você acha que presta, e os da ideologia que não presta, cancela os contratos e os cadastros. Se você pensa assim, você não é do Espírito. Para ser do Espírito Santo, o que você faz e o resultado do que você faz, do seu esforço, do seu trabalho, das suas atividades, é que o bem é promovido para o comum. Se beneficia do que você faz, inclusive aqueles que pensam absolutamente diferente de você e agem completamente diferente de você. Se você espera ficar igual a você para merecer, e aí você ajuda, não é do Espírito. Não é do Espírito. Essa sociedade da polarização, ela é obra típica da polarização de Satanás. Os polarizados e os polarizadores são instrumentos de Satanás, do império do demônio. A violência, a raiva, a manipulação para que todos fiquem
iguais a mim, pensem iguais a mim, ajam iguais a mim. Sejam um dia igual a mim ou ao meu modo de pensar para receber o bem, não é do Espírito. Amém? Amém. Então, se você dá conta de continuar realizando as suas atividades, ainda que você sofra com gente que pensa tão diferente de você, e haja fazendo coisas tão diferentes de você, mas você não desiste de fazer o bem, não cessa as suas atividades e garante que as suas atividades promovam o bem comum, você é uma pessoa selada pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Uma salva de palmas para o Espírito. Reage. Reage. Primeiro selo, a diferença. Segundo selo, a criação. Terceiro selo, o bem comum. Quarto selo, o Evangelho. Você vai para casa essa semana, o trem vai render, não vai? João capítulo 20, versículo 19 a 23. Nós lemos esse Evangelho na perspectiva do Cristo ressuscitado. Agora lemos o mesmo Evangelho na perspectiva do Espírito Santo. É curioso isso. O mesmo texto revela plenamente Jesus e revela plenamente o Espírito Santo. É o mesmo Evangelho do domingo da Páscoa. Olhemos agora na perspectiva do Espírito. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Anoiteceu, porta fechada, medo dos judeus. Jesus entra. Jesus entrou e pondo-se no meio deles disse, brada a igreja, a paz esteja convosco. Versículo 20, depois destas palavras mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Aqui na língua portuguesa a gente não usa muito, mas no italiano, quando fala do Espírito Santo, é muito comum a expressão o Espírito do ressuscitado. Chama o Espírito Santo como o Espírito do ressuscitado. Aqui Jesus entra e o Espírito do ressuscitado, a presença do ressuscitado, gera mais duas marcas. Um selo que é assim, o penúltimo selo. Se você é mulher e homem do Espírito Santo, você é mulher e homem da paz e da alegria. A paz esteja convosco. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Paz e alegria. Não quer dizer ausência de problema, ausência de dificuldade, ausência de contradição, ausência de conflito. Paz e alegria quer dizer uma disposição interior para acolher os dons de Deus e descer para a seara desse mundo e enfrentar este mundo movido com paz e alegria que nenhuma realidade dramática, terrível deste mundo é capaz de abalar o estado interno dessa íntima comunhão com o Senhor. Pode reagir, pode reagir. Ficar velho é bom, porque a gente pode ficar repetitivo, não tem problema nenhum de repetir. Mas eu gosto sempre de recordar as pessoas que me impactaram profundamente a vida. Não foram os grandes realizadores de extraordinárias coisas. O que impactava a gente na infância, naquele Brasil dos anos 60 e 70, do interior do Brasil e da roça, naquelas condições precaríssimas e terríveis das contradições e da violência que se impunha sobre aquele universo, para quem viveu aquilo nos anos 60 e 70, o que impactava a gente era como é que aquelas mulheres varoas, na maioria das vezes eram umas mulheres, mas hora outra também tinham os varões, os tios, os avós, as tias, as avós,
que você pegava aquelas situações terríveis da família, dos dramas, da violência na família, das injustiças, da forma com que o machismo impunha sobre as mulheres e sobre as crianças um modo tão agressivo e tão perverso de opressão. O que impactava a gente é como existiam mulheres e alguns homens também que davam conta de passar por aquilo tudo, mas com uma serenidade, com um equilíbrio que a gente pensava, como é que essa criatura, sendo mãe desse tanto de filho, enfrentando tanta dificuldade, tanta opressão, dá conta de transmitir para a gente tanta paz? Quem viveu isso? Quem passou por isso já? Levanta a mão, deixa eu ver se tem mais alguém que passou por isso. Aquelas pessoas que transmitiam para a gente uma herança, que patrimônio e bem nenhum, riqueza nenhuma acessava a alma da gente, do jeito que era ver, chegava lá na avó, na tia, pedia bênção, o jeito dela responder, você ia para confortar, para consolar a pessoa, pensando que ela estava destruída com a notícia que tinha saído, você voltava para casa dizendo assim, meu Deus, como é possível um equilíbrio, uma maturidade, uma saudabilidade espiritual dessa? É essa paz e essa alegria que aqui não se apoia nas armas, nas guerras, no tamanho do muro, do portão, da grade, do contrato de segurança para segurança armada na porta da casa. Aqui é aqui, ó, aqui. Tem muitos de nós que têm hoje acesso aos melhores recursos, aos melhores carros, ao blindado, às seguranças, às estruturas mais sofisticadas de proteção. Está lá dentro dos padrões mais caros, mas aqui dentro é um inferno, sem paz e sem alegria. Isso existe? O que Jesus está dizendo é que nós, que somos mulheres e homens do Espírito, precisamos ser portadoras dessa realidade nova. Esse é o quarto selo. A técnica de memorização. Primeiro selo, a diversidade, a diferença. O segundo selo, a reverência e respeito para com a criação. Terceiro selo, o bem comum. O quarto selo, a paz e a alegria para além dos problemas e provações. Amém? Amém. Uma salva de palmas para esse dom. Vai, reage. O quinto selo vai mexer muito com você, prepare. É seguramente o mais difícil. Sabe, para quem tem fábrica, quando produz um produto que vai passar pelo selo de qualidade e recebe aquelas pancadas, aquelas prensas, para ver se o produto aguenta quantidade de peso, mais ou menos uma máquina daquela que nós vamos passar por ela agora para ver se a gente aguenta e se a gente recebe o quinto selo. Vamos lá? Versículo 21. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco. E aqui começa a entrar a prensa. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Sai dessa sala fechada, trancada, com medo. Destranca essa porta. Pare com esse medo dos judeus, dos romanos, do Irã, dos muçulmanos, do Líbano, da Síria, de Israel, dos americanos, dos latino-americanos, dos de direita, dos de esquerda. Pare com esse medo que te domina. Como o Pai me mandou de lá para cá, eu digo para vocês, abra o coração primeiro, por isso que tem que ter paz e alegria aqui dentro, preveniu aqui dentro, agora abre essa porta e enfrenta. Como o Pai me enviou de lá para cá, e eu enfrentei isso aqui, Ele mostrou as mãos e o lado, eu paguei por essa paz e por essa alegria, com o preço da minha morte, do meu sofrimento. Essa foi a prensa da minha qualidade, agora eu falo para vocês, vazem, cai fora daqui,
vão para fora. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Versículo 22, leiamos. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: brada, recebei o Espírito Santo. a quem? Perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Você imagine os apóstolos de Jesus, de formação predominantemente do universo judeu, que aprendeu a esperar um Deus que iria fazer uma intervenção na história, um Deus que entraria na história e desceria numa carruagem de ouro e fogo com um exército celeste de anjos, que esses anjos eliminariam todos os que fossem contrários e diferentes de Israel. Esse Deus que eliminaria todos os diferentes e os que não se submetessem ao padrão e ao modelo de Israel seria eliminado. De repente Jesus diz: vai manter todo mundo e vai manter a diferença de todo mundo. E vocês irão anunciar as maravilhas de Deus a todos. Não vai ser eliminado ninguém. E vocês vão ser, agora, quando a gente escuta isso aqui, a gente se recorda no passado da igreja e do erro de muitos cristãos na história da igreja. Cristo não deu um barco cheio de armas, de espadas, lanças e canhões para o evangelho chegar nas Américas. Cristo queria que fosse chegado o evangelho aqui nas Américas com a única arma: o sopro do Espírito Santo, para promover perdão e reconciliação entre as tribos que viviam em conflito aqui. Difícil de engolir essa, né? A igreja só é igreja de Cristo se ela não se serve e não se apoia das armas do combate. O único combate da igreja é o combate contra o pecado, mas ela não combate eliminando o pecador, mas os pecados, a quem perdoar dos pecados, eles lhe serão perdoados. A igreja alcançaria os confins da terra com uma investidura de poder, o quinto selo do Espírito Santo. A igreja é missionária, é enviada, é soprada como pluma ao vento, como aquela pluma do dente de leão que vai pelo vento e alcança e assenta nos ambientes onde tem gente em conflito, em rixa, em briga, em agressividade, em ideologias de raiva, de fúria, e a igreja se torna instrumento de perdão e reconciliação. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Gente, onde tem pecado? Pecado existe onde existe o quê? Mal, ofensa, maldade, erro, não é? Traição, violência, não é? Pecado existe onde existe comportamentos ofensivos que ferem. E Jesus diz: vocês não irão levando para onde for um grupo de 10 missionários, vão 10 navios de armas para garantir a paz. Vocês vão com o sopro do Espírito para garantir perdão. É sentar e pôr as pessoas a sentarem-se e a se entenderem, a se reconciliarem, e vocês perdoem. Quando o Papa Leão ganha as hostilidades que ele está ganhando agora, dizendo assim: a igreja não pode ser uma igreja que apoia a guerra
que apoia a violência, e a igreja, se ela silenciar diante das atrocidades e da violência, ela peca tanto quanto se ela for para a violência. Ela erra do mesmo tanto se ela praticar a violência, tanto quanto ela se omite em falar das coisas violentas que são cometidas. E aí causa essa fúria no mundo, essa raiva no mundo, porque querem líder religioso e eu quero uma igreja que esteja a serviço das minhas ideologias. Ou acharam o barulho. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles. Você já imaginou? Se recorde agora das pessoas que mais te agridem, te ofendem, que mais tiram a sua paciência, que mais mal causam para os ambientes que você frequenta. E você sempre pede ao Senhor para dar um jeito, para dar um jeito, para dar um jeito, para dar um jeito. Hoje Jesus deu um jeito. Sopra sobre você e vai dizendo assim: vai perdoar. A grande arma poderosa, eu fico vendo essas devoções medievais que estão comum no catolicismo, que Nossa Senhora é a rainha que vem com o exército celeste para fazer o juízo do mal acabar, que São Miguel com a espada virá para eliminar tudo que não presta. Esses combates medievais, minha gente, depois de Pentecostes, esses combates eles todos cessaram. O único combate que pode e é aceito por Jesus a partir da sua ressurreição, subida ao céu e sentou à direita do Pai, Ele deu-nos o Espírito Santo, e o único combate que Deus aprova é o combate do perdão. Perdão. Isso não significa silenciar diante da violência que os outros praticam. Perdoar um pai violento, perdoar um homem violento, toda violência contra a mulher, não significa submeter ao capricho do violento. Significa enfrentá-lo e dar a ele, Bento diz, só numa ordenada harmonia das liberdades, que se abre para cada um o seu âmbito, se pode ter uma liberdade comum. Então nós temos que chegar nos violentos e dizer: rapaz, a partir de agora, a mão nesse aqui, você não põe mais não. Você vai viver a sua liberdade de pensar como você pensa, de ser o que você é, mas a partir de agora a sua liberdade vai ter que entrar em harmonia com a liberdade nossa. Mas livre para ser violento você não é mais não. Amém? Amém. 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 Nós ou somos mulheres e homens do perdão e da reconciliação, ou não somos mulheres e homens do Espírito Santo. Você, quando reza, precisa aprender a sentir esse sopro do Espírito. Precisa sentir assim, ó. Eu gosto tanto de recordar aquela cena de pai e mãe, de vovó, de amigo, quando a gente está muito mal, aflito, desesperado, que a pessoa chega, enxuga o suor, acaricia, faz um cafuné na cabeça, sopra, fala: calma, calma, nós vamos dar conta de resolver isso, nós estamos aqui, nós vamos enfrentar, calma. Jesus faz isso com a gente, sopra e diz: calma, nós vamos resolver, nós vamos enfrentar, calma, nós vamos resolver. O mal do mundo, nós vamos resolver, não com o nosso mal, mas com o sopro do Espírito, de perdão, de reconciliação. Quinto selo do Espírito, seguramente eu preveni vocês dizendo que é o mais difícil. Se lembre das pessoas mais difíceis que você tem que
tem enfrentado na sua convivência e que Jesus hoje manda você de volta para elas, soprado, para ser perdão e reconciliação na vida delas. Amém? Amém. Amém. Inclina a sua cabeça. Põe a mão no seu coração. Fale para Jesus que você necessita sentir hoje, experimentar hoje, agora, aquele sopro que Ele soprou lá em Pentecostes. Que esse sopro venha de novo hoje, agora em você, e capacite e qualifique você para ser mulher e homem do perdão. Fale com Ele.